Olá, como vocês estão? Faz muito tempo que eu queria trazer conteúdos de novo para vocês aqui no YouTube, compartilhar um pouquinho sobre o que o Senhor tem feito na minha vida, mas por conta da correria eu acabava não conseguindo, tá? E a primeira coisa que eu queria compartilhar é um pouquinho de como nasceu o Propósito Sem Açúcar. Eu tenho uma publicação no Instagram que fala sobre isso, mas eu queria de fato trazer para vocês, para que vocês entendessem de onde veio essa história. Muito do que acontece no Japa Emagrece Você vem dos processos do Senhor comigo. Algumas de vocês ainda não sabem disso, mas o Japa Emagrece Você, ele nasceu de todo o processo que o Senhor trabalhou em mim, porque durante muitos e muitos anos eu sofri muito com compulsão alimentar, sobrepeso, bulimia, eu tinha de fato transtornos alimentares, eu fui acompanhada por uma equipe multidisciplinar por muito tempo. Então, hoje o meu trabalho, a minha profissão, foi toda moldada em cima do processo que eu tive com Deus. E também, pela graça e pela misericórdia de Deus, eu sou formada em educação física, então eu trouxe o meu conhecimento técnico na área para trabalhar coisas físicas, né? Mas também toda a metodologia é pautada no processo que eu tive com o Senhor de cura desses transtornos alimentares. E para contextualizar para vocês um pouquinho como nasceu o propósito sem açúcar, o Senhor já vinha falando comigo há um bom tempo sobre reavaliar a minha relação com o açúcar, porque isso aconteceu entre 2023, mais ou menos 2024. O Senhor já vinha falando comigo sobre o açúcar, que eu acabava, era como se o açúcar me descontrolasse, mesmo que eu já tivesse uma vida saudável. O açúcar era como se fosse uma pedra de tropeço para mim, né? Cada um de nós tem algo que precisa ser tratado com o Senhor sabe, é entre a gente e Deus. E comigo o Senhor falava: filha, hoje você é uma pessoa saudável, mas mesmo assim o açúcar é um problema no meu relacionamento com você, porque você consegue ficar sem ler a Bíblia, você consegue ficar sem orar alguns dias por distração, por frieza espiritual, mas você não consegue ficar sem o açúcar. E o Senhor começou a me advertir quanto a isso mesmo, né? E aí eu lembro que na época onde tudo iniciou, eu estava trabalhando como gerente de academia, numa academia em São Paulo, né? Eu aceitei o trabalho como gerente de academia, muito porque eu entendi o direcionamento do Senhor. Eu tô com um cabelinho brincando. Muito porque eu entendi o direcionamento do Senhor naquela época, mas era um trabalho muito desgastante, mas muito. Eu lembro que eu chorava, se dia sim, dia não, era um choro remunerado todo dia. E na época eu falava: Senhor, eu entendo que foi um direcionamento seu estar aqui. Hoje eu entendo os motivos pelo qual o Senhor me colocou lá. Mas na época, era como se eu sentisse que o Senhor estava em silêncio. Eu tinha obedecido o direcionamento dele de estar trabalhando naquele local. Mas depois que eu entrei, era como se ele estivesse em silêncio. E quem já viveu o silêncio do Senhor é tão desgastante, é tão angustiante não ouvir o Senhor falar. E era assim que eu me sentia naquela época. Eu estava no meio do fogo cruzado, porque era um trabalho muito desgastante, não era um lugar onde eu queria estar, não era confortável para mim. E eu não conseguia ouvir a voz do Senhor. E aí eu me lembro de uma situação que foi quando o Senhor começou a tirar as vendas dos meus olhos, em que eu tive uma situação muito desgastante com um aluno da academia. A aluna, assim, me atacou a academia, me xingou de tudo quanto é nome, porque como eu era gerente do local, existiam coisas que eu conseguia resolver, mas existiam coisas que estavam acima da minha alçada e eu não tinha o que fazer, né? E eu lembro que esse dia a aluna me xingou de tudo quanto era nome, a aluna brigou, gritou.
E eu sempre fui alguém que fugi de todas as formas possíveis de confusão. Então foi muito desgastante para mim. E aí depois que essa situação aconteceu, eu fui numa bomboniere que tinha na frente da academia e eu comprei um monte de porcaria de comida e me escondi no banco de trás do carro, porque eu não queria que ninguém me encontrasse, eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém, eu queria ficar no escuro e sozinha. E aí eu comecei a comer aquilo de forma descontrolada, E nesse momento eu tive uma visão, que era como se eu estivesse em um lugar de fato escuro, e eu estava consumindo droga, eu estava completamente desnorteada de droga, né? E aí nesse momento o Espírito Santo falou comigo, esse tipo de substância que você consome de forma completamente descontrolada é igual uma droga para você, porque você corre para isso todas as vezes em que você não sabe como lidar com as coisas. Isso foi tão forte para mim, e eu falo muito isso para as minhas alunas, de que quando a gente corre para qualquer coisa do mundo e não para os pés de Cristo, isso precisa ser um alerta pra gente. E era isso que eu estava fazendo naquela época. E aí, de forma muito amável, o Espírito Santo falou pra mim: você tá tão empanturrada com esse vício que você tem pra correr pros pés da comida nos seus dias maus, que eu tô falando com você o tempo inteiro, mas você não me escuta. Você não tá sensível o suficiente pra me ouvir. E aí isso foi um choque pra mim, porque eu fiquei assim, poxa, mas eu aceitei esse emprego por obediência, eu não tenho escutado de fato a sua voz, Senhor, eu tenho te pedido respostas, e moralmente falando, gente, a minha conduta moral era correta. Então, eu não entendia que eu estava pecando, que eu estava errando. Quando eu tive essa visão, que o Senhor me mostrou essa situação e ele falou: você não me escuta, você não está sensível o suficiente para me escutar, porque você está completamente embriagada, completamente empanturrada dessa substância que para você é um vício. Então, a gente precisa entender que a comida não é um problema, o alimento não é o problema. O problema é o que a gente faz com isso. E no meu caso, eu idolatrava a comida. Eu usava a comida como uma válvula de escape emocional. E para onde a gente deveria correr no nosso dia ruim? É para os pés de Cristo, é para os pés do Senhor. Mas eu corria para a comida, porque a comida era o meu lugar de conforto imediato, né? E a gente sabe que é exatamente isso que o inimigo quer. Ele quer que a nossa segurança venha de coisas do mundo, né? Talvez para alguns, como para mim. A minha segurança emocional vinha da comida, para outras pessoas a segurança vem de trabalho, dinheiro, pessoas, mas aquele dia eu entendi aonde eu estava errando com o Senhor, né? Aonde estava minando a minha sensibilidade de escutá-lo. E aí, depois desse dia, o Senhor começou a falar muito comigo sobre o açúcar. E eu fiquei evitando de fazer esse jejum um pouco mais prolongado. Eu fazia alguns recessos de consumir açúcar, mas eu nunca conseguia ser fiel em fazer por um período mais longo, né? E aí, o Senhor pouco a pouco foi falando comigo que controlar os meus desejos alimentares ia me fazer entender que eu precisava mortificar minha carne para acessar novos níveis espirituais que o Senhor tinha comigo. Cada um de nós tem uma dificuldade, tem um processo com o Senhor e tem falhas de caráter que precisam ser tratadas no secreto. E quando a gente fala sobre falha de caráter, a gente pensa muito sobre pecado, sobre falha de conduta moral. E ter uma conduta moralmente correta não deveria nem só ser algo do cristão. O mínimo do mínimo que se espera do ser humano que vive em sociedade é que você tenha uma conduta moral correta, de que você siga as leis, de que você seja honesto, de que você não trapaceie ninguém. Isso é o mínimo do mínimo.
Então, quando eu falo sobre falhas de caráter, eu não tô falando sobre conduta moral, eu tô falando sobre as mazelas que nós temos no nosso coração, que só eu e o Senhor sabemos que eu tenho, que só você e o Senhor sabem que você tem. E aí, o Senhor foi falando muito comigo, filha, enquanto você não aprender a controlar os seus desejos alimentares, você não vai acessar o que eu tenho para você. Porque você idolatra a comida, porque você corre para a comida no seu dia ruim, porque você se distrai com coisas do mundo, enquanto eu tenho um lugar de segurança na minha presença, ao você acessar, ao você me buscar. E eu não sei se já aconteceu com vocês, mas eu sempre fiz a cartilha do crente, né? Eu sempre li a Bíblia, eu sempre orei, eu sempre fiz períodos de jejum, desde que eu iniciei na minha caminhada cristã. Mas o Senhor estava falando comigo sobre um nível diferente, sobre uma profundidade diferente. Ele estava dizendo, filha, a cartilha do crente você faz, né? O básico da vida cristã você faz. Mas eu tenho algo novo para você, eu tenho um novo nível de profundidade para você, eu tenho um nível de relacionamento mais íntimo entre eu e você que eu quero que você viva. Mas para isso, eu preciso que você renuncie a algo, eu preciso que você amadureça em algo. E era exatamente esse processo que eu estava com Deus. E aí, como eu entendi que o açúcar estava sendo um problema, eu escolhi me privar por um tempo. E aí eu lembro que na época eu falei, bom, eu vou fazer um jejum de açúcar. E aí eu lembro que meu marido fez um jejum de açúcar por, sei lá, 60 dias, 90 dias, eu não me lembro direito. E aí aquilo me encorajou porque eu vi o meu marido conseguindo. E aí eu falei, beleza, eu vou fazer 90 dias. Aí comentei com as meninas que eu discipulo na minha igreja local, compartilhei com algumas amigas minhas, e elas falaram, pô, que legal, eu quero ir junto com você. Quando eu comecei esse propósito, entraram algumas amigas, algumas discípulas, algumas alunas comigo. Elas foram convidando outras pessoas que foram participando. Quando eu fui ver, eram mais de 100 mulheres fazendo o propósito sem açúcar. E eu fiquei abismada com o que o Senhor estava fazendo. Eu me lembro que na época, o meu perfil nas redes sociais, ele foi de 2.000 pessoas para 10.000 pessoas em um mês. E eu falo isso, eu compartilho isso aqui com vocês, porque não foi a minha competência, não foram estratégias de marketing. É claro que o Já Emagrece Você, eu trabalho com isso, então eu entrego excelência, eu busco fazer tudo com excelência, e o propósito não foi diferente, mas não foi pelo meu braço, foi pela misericórdia, pela graça do Senhor. E foi quase que o Senhor falando assim, filha, preste atenção nos sinais em que eu estou te dando. Isso aqui está dando frutos, porque é para esse lugar que eu quero que você vá. E aí, nós finalizamos o propósito sem açúcar. Eu lembro que na época eu fui muito transparente com as meninas. Eu falei, gente, cada uma faça o propósito que você sentir no coração. Eu não consumia açúcar, mas eu consumia, por exemplo, chocolate zero açúcar, eu consumia mel, adoçante, enfim. E eu deixei as meninas muito livres, até porque foi um propósito que eu tinha feito com Deus e as coisas foram acontecendo. Por que eu queria compartilhar esse vídeo com vocês? Porque essa semana, nas minhas redes sociais, eu senti de falar sobre isso de novo. E quando eu trouxe o meu relato no Instagram, falando sobre esse propósito sem açúcar que eu fiz, de novo, o negócio explodiu, assim. As pessoas mandaram mensagem, me procuraram, me chamaram. E eu decidi fazer um novo propósito sem açúcar. Dessa vez vai ser um pouquinho diferente, mas eu queria principalmente frisar que níveis mais profundos com o Senhor, acessar coisas novas em Deus, demanda muito de renúncias que nós vamos ter que fazer, né? Já faz um tempo que o Senhor vem me pedindo para que eu me consagre nessa área da alimentação, excluindo algumas coisas da minha alimentação de forma total. E eu até confesso que esses dias eu estava conversando com uma amiga minha
E é uma amiga minha que é cheia do Espírito Santo, ela é poderosamente usada pelo Senhor. E eu comentei, falei, poxa, o Senhor tem falado comigo para que eu me consagre, para que eu não consuma mais açúcar de forma geral, assim, para a vida. E aí ela falou, caramba, Ângela, que legal, que bacana isso. Você já entendeu que é para fazer isso? Por que você não faz? Aí E aí eu fui tão constrangida, o Espírito Santo me constrangeu tanto com esse comentário. Não foi um comentário maldoso não, gente, foi... A minha amiga é tão preciosa, ela foi usada pelo Espírito Santo, assim, filha, eu já te dei o direcionamento, por que você não faz? Então esse propósito novo, sem açúcar, que eu vou fazer, é um convite para vocês que sentem que o Senhor tem pedido para que vocês renunciem a algumas coisas, para que vocês acessem novos lugares de profundidade nele, e que uma das renúncias a serem feitas é o consumo exacerbado de alguns alimentos, porque desenvolver disciplinas no natural nos ajuda a entender coisas espirituais. Então, quando a gente trata o nosso descontrole nas coisas desse mundo, nós estamos crescendo em domínio próprio. Eu queria trazer a história desse propósito para vocês, para que vocês entendam que nada do que eu faço aqui no Já Emagrece Você vem da minha mente humana. Mas eu realmente consagro tudo que eu faço ao Senhor. Eu peço direcionamento para tudo, porque eu amo estar aqui, cuidar da saúde física das pessoas, das mulheres, né? Mas eu amo muito mais saber que eu estou indo exatamente para o centro da vontade do Senhor. Porque algo que eu aprendi é que nós podemos fazer coisas incríveis, mas isso nos afastar da vontade de Deus. Então, eu posso estar fazendo algo que para a sociedade é muito bacana, mas o Senhor não tinha isso de propósito para mim. Então, toda vez que eu tomo uma decisão de fazer algo para o Já Emagrece Você, é porque eu orei, é porque eu pedi, e o Senhor mostrou que era exatamente para esse caminho que Ele tinha para mim, para a empresa, para as minhas alunas. Então, o propósito sem açúcar vai nascer de novo, vai ter mais uma turma, né? E eu quero convidar, se você tiver interesse em participar, comenta aqui no vídeo, compartilha com outras pessoas, porque em breve eu vou trazer mais informações, tá bom?